Valeu, viu, Jorge Igor? E ó, esse último lance do jogo extremamente sintomático, né? Eu tava passando mal aqui, ninguém dava opção pra um chuveirinho dentro da área. Ficou todo mundo tocando a bola pra trás, ninguém querendo ficar com a bola e o Brasil perde mais uma nas eliminatórias. Dos 15 pontos possíveis, o Brasil faz 7. Nesse momento, quinto colocado nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tem gente que tá roncando já comigo aqui na mesa, mas a gente vai gritar aqui hoje, viu? Porque hoje o bagulho ficou louco. Dom Ricardinho. Oi, querido. Oi, começou o programa. Tudo bem? Tudo bom? Começou. Eu tava aqui num sonho. Tava A seleção sonhando? brasileira tava jogando jogos da eliminatória para a Copa do Mundo. Tava sonhando aqui que o Brasil tá atrás da Venezuela, que o Brasil só tem 2 vitórias e contra os 2 últimos colocados, contra Bolívia e contra Peru. Eu tava tendo aqui um sonho, né? A gente tem uns pesadelos de vez em quando. Era só sonho, né? Não, me desculpe te acordar do pesadelo, mas ele é real. O Brasil perdeu para a Colômbia. A gente acabou de perder de virada para a Colômbia. 2-1 para Colômbia e Barranquilha. Eu não tava sonhando. 2 gols do Luiz Dias, 1,78 m de altura. Ele tem quase a sua altura, ô Ricardinho. E fez 2 gols de cabeça na nossa zaga. Então é o seguinte, então vamos lá pro que interessa. Boa noite. Vamos lá pro que interessa. É uma vergonha o que joga a seleção brasileira hoje. A seleção brasileira vai à Copa do Mundo? É lógico que vai. Será? À Copa do Mundo. Mas é uma seleção, mas é uma seleção brasileira que tem 2 vitórias, e agora falando muito sério, contra o penúltimo e o último colocado das eliminatórias. Na Bomboneira, 0 Argentina, 2 para o Uruguai. Esse é um resultado até certo Brasil ponto surpreendente. E Argentina, terça-feira, vai ser o bicho, velho. Agora é o seguinte, Otávio. Vai lanhar nesse jogo. Um abraço para você, pro Douglas, pro Wallace e para quem nos dá o prazer da audiência. Eu cansei de Fernando Diniz. Eu tô cansado do Fernando Diniz. Cansado. As alterações são sempre as mesmas. Hoje, ele esperou o Brasil tomar o segundo gol para colocar o Endrick. Deveria ter começado com o Endrick. Pra ele já, ô Ricardo? Não, assim... Change. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, agora é sério. Eu não teria colocado. Agora falar uma coisa aqui. Campeão da Libertadores, beleza, parabéns, ótimo pra ele. O Celso Roth também foi. Entendi. Se você não lembra, Celso Juarez Roth, que é um dos piores treinadores da história do futebol mundial, também já foi campeão da Libertadores. Não é tão ruim assim, não. Não, é mais do que ruim, é muito ruim. Então é o seguinte... Delegado Lopes também foi, hein? Mas esse era bom treinador. Esse era bom. Otávio, esse era excelente. Se o Brasil perder para a Argentina, o Brasil tem a necessidade de mudar o seu treinador para a sequência, até chegar o Carlo Ancelotti. O Brasil, perdendo para a Argentina, ele corre o risco de terminar fora dos 6 primeiros colocados. Pode cair para a 7ª ou 8ª colocação. A bola está rolando ainda, o Brasil ainda pode cair agora na classificação. Seu Fernando Diniz, parabéns pelo título da Libertadores. Mas o senhor não pode ser técnico da seleção brasileira. Você ainda é fraco. Wallace Borges está com a gente aqui também. Boa noite, Wallace. Tudo bem, meu irmão? Cara, tudo bem, não dá pra dizer que tá, né? Que assim, mais ou menos. Porque essa seleção brasileira, cara, é difícil você torcer, é difícil você entender o que tá acontecendo, porque, mas o Diniz, os jogadores com ele não têm posição definida. E, de fato, ninguém tinha posição definida hoje, né? Porque tava todo mundo perdido dentro de campo, cara. Me disseram, que coisa louca, velho. Boa noite, Ricardinho, boa noite, Otávio, Douglas. Me garantiram que o Brasil ia recuperar o futebol. Me garantiram que o Brasil joga 10, ia parar de perder para o europeu. Parou. Agora ele só perde para sul-americano. Agora ele... A dinastia que ele tinha no futebol sul-americano, de ganhar a eliminatória de lavada, esquece. Pra quem gosta de sofrer, o Diniz é o cara. Porque, vou te falar, do jeito que tá, eu sei que o Brasil vai pra Copa, tá, Ricardinho? Vai. Pelo como você falou. Porque tem muito talento, etc. Mas no futebol jogado, o Brasil hoje performa no nível do Paraguai, do Chile, no nível do Peru, da Bolívia. É nesse nível. Talvez nesses 2 não, porque ganhou. Venezuela. Não, a Venezuela joga mais que o Brasil. A Venezuela jogou mais que o Brasil na eliminatória até agora. Eu acho que não é só uma vergonha o futebol e o resultado, não. É mais organizada, pelo menos. Amigo, sem sacanagem. Hoje, a gente tava terminando o jogo aqui, eu e o Douglas, a gente tava conversando. O que o PP tá fazendo na lateral esquerda, gente? No último jogo foi o David Neres. O Diniz, não é que ele tá mal, não. O Diniz tá completamente perdido com relação a qualquer coisa que envolva ser técnico da seleção brasileira.
Ele não tá pronto pra estar lá, Wallace. Ricardinho, de A a Z. Ele não tá pronto pra estar lá, ele não tem culpa. O que um treinador tem que fazer de futebol? Na seleção brasileira, o Diniz, em todas as letras, primeiro você ele tem que está convocar perdido. os melhores, coisa que ele não faz. Ele já começa errado. Já começa errado. Ele E outra levou coisa. 3 laterais. E o Isso. Carlos Augusto, que era lateral esquerdo, ficou no banco, ele botou o PP e o PP Não, jogou de lateral. E por que o menino que era do Curitiba não foi convocado de novo Ian se ele Couto. foi bem? Por que ele não foi convocado de novo? Quem? O Ian Ian Couto. Couto. Por que o Ian Couto não voltou? E jogou bem, né? Pô, aí joga o Emerson Foi bem. Royal, que foi patética a atuação do Emerson Royal hoje. Não só dele, né? A defesa Seleção. toda foi... Só o Alisson ridícula. se salva, né? Ô, Só o Douglas, Alisson. deixa eu dar uma boa noite do Douglas aqui. Por que leva o menino Hendrick e não começa com ele? Põe ele na podre, depois que tá 2-1. Eu acho que assim, sobre o Endrick, sobre o Martinelli, eu acho que existe um ponto de visão. Não é nem coerência a palavra, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, do que eu entendo, que eu acho que o Diniz pensa pro ataque da seleção, tá? Mas esse é um próximo assunto. Douglas, seleção completamente bagunçada. A gente esperava para essa data FIFA um trabalho do Diniz um pouco mais aflorado, né, cara? Um pouco mais organizado. Mas não foi o que a gente viu, né? Segue o Brasil uma bagunça e parece que uma bagunça maior do que os últimos 2 jogos, né? Boa noite. Boa noite a todos. Cara, na verdade, ele sempre fez isso, né? Nos clubes onde passou, eu já enfrentei ele treinador do Votorati, o zagueiro era atacante, o atacante era zagueiro. Mas assim, no clube, quando dá certo, é uma coisa, né? E aí você tem o dia a dia para poder treinar, enfim. Mas desse jeito que tá aí, tá muito bagunçado, né? Tá muito exposto. Poderia ter tomado mais gols muito, muito fácil, assim. E, pô, não jogou, sei lá. O gol de empate da 10 Colômbia, minutos. ele tava telegrafado, assim. Tava na Desde o primeiro cara, tempo. tava na Demorou cara só, né? que o Brasil ia tomar o gol de empate. O André tirou um gol do Luiz Dias no primeiro tempo, dando um carrinho, Salvador. Tava cantado desde o primeiro tempo, cara. E aí você não consegue segurar, né? Daí as coisas não andam, o meio de campo muito distante do ataque, muita metida de bola longa, e aí a gente sabe que tem um espaço, mas às vezes não dá pra forçar, às vezes você pode ficar com a bola também, jogar um pouco no campo do adversário. E o que é contra a própria filosofia do Diniz, né? Hoje o Brasil deu muito chutão, cara. E aí o pessoal que tá na frente tem que voltar para buscar essa bola, e aí fica esse conflito, né? Você pega a bola, joga para frente, ela volta, enfim, aí quem sofre é o pessoal que tá na linha da defesa, mas o que realmente hoje aconteceu, jogou só 10 minutos. Talvez menos que isso. Talvez fez o gol, menos. fez o gol. Perdeu o Vini. Perde o Vini ali com 20 e poucos Mas ainda tava minutos, começando. né? Ainda tem que levar isso em esse é o consideração pro detalhe. jogo contra a Argentina. Não vai ter o Vinícius Júnior, cara. Mas aí, a gente vai falar mais pra frente do jogo contra a Argentina, mas se o professor Pardal, que está comandando a seleção, não inventar, é muito simples. Põe o Martinelli lá, põe o Hendrick de centroavante. Amigo, deixa eu falar um negócio pra você. O Martinelli hoje foi coisa de maluco. Se o O que Arteta... aconteceu com o Martinelli hoje foi coisa de jogo. Ele tava, certo, em determinado momento do jogo, como um enganche da seleção. Ele fazia o papel de volante, pô. Gus faz isso. Que é isso? Se o Arteta ligou a televisão dele lá na Inglaterra, era meia-noite, Enlouqueceu, né? pô. Era meia-noite. Se o Arteta ligou pra assistir, não vou Saiu assistir lá. fumaça da cabeça Martinelli, dele, pô. Gabriel Magalhães. Ele falou, gente, o que esse rapaz tá fazendo com o Martinelli? O Martinelli jogou... Lembra do Fernando Redondo? Lembro. Ele foi uma mistura de Fernando Redondo, de próprio Martinelli, né? Porque pisou na área pra fazer Sim. gol. Ele só não jogou no lugar do Alisson hoje. E, cara, terminou o jogo, a gente tava conversando aqui, eu e o Douglas. Deu dó dele no final. Deu dó. Tava final, dando ele- dó do Martinelli. O Martinelli tava se arrastando. A última meia hora de jogo ele tava se arrastando. E o Diniz não tirava. E tava claro, né? É. E tava claro. E tava claro. Ele tinha jogador pra trocar ainda. Cara, assim... o Rafael Veiga, o jogador vergonhoso. que poderia ter entrado. Verdade. Não Era uma entrou. opção. Não, eu acho até que o Veiga, na hora que machuca o Vinícius Júnior, a gente tava lá na redação, eu falei, talvez eu colocasse o Veiga. Porque tava claramente um 4-2-4, disso que o Douglas falou. Um E o buraco Brasil no com meio de buraco no campo. meio, é. Você precisava colocar um meia ali pra ficar com a bola. Tava 1-0 pro Brasil, etc. Ficar com a bola. Não, aí o que ele fez? Botou o João Pedro. Que coitado, assim. A partir do João Pedro Mas ele tinha que abaixo fazer. da- Não, Aí, demais o Wallace, também. ele tinha que ser coerente e fazer o simples. Machucou o Vini, Martinelli vai pra esquerda, entra um centroavante. Pode... Não, mas foi isso que ele fez. Ele botou o João Pedro. Não, ele botou João Pedro. Rapaz. Tô falando de Hendrick. Eu vou falar de João Pedro, rapaz. Tô falando do Hendrick. Quem tem que jogar é o Hendrick. O Hendrick não tem que entrar faltando 10 minutos com 2-1 Sim, contra, cara. sim. O Hendrick hoje vive um momento Concordo. espetacular, maravilhoso. Porra, põe o moleque pra jogar. Cacete, é difícil colocar o moleque, convocou o moleque, põe o moleque pra jogar.
Faz o simples, põe o Martinelli na dele, põe o Hendrick que tá arrebentando pra jogar, aí vai colocar quando tá 2-1. Ó, moleque, entra aí, agora resolve pra mim. Pô, vamos devagar. Assina embaixo. Pô, eu tô falando muito Não, sério, Eu cara. sei que você tá falando concordo, sério. eu vou Mas além, eu muito deixei sério, a cara. Eu vou além pausa- com eu você. deixei a pausa dramática Pô. porque foi uma Eu vou frase além, pra mim, emblemática. o Hendrick deveria ter sido titular nesse jogo. Eu falei isso no de placa 200 vezes. Põe o Hendrick de camisa 9, cara. Você vai colocar o Martinelli todo torto, coitado. Não, e outra- Porque o Martinelli não vai conseguir jogar no lugar do Ricardinho, Vini. se você precisar de um remedinho, você avisa que a produção Pô, remedinho não. providencia. Você sabe qual é o meu remédio? O Street pro Diniz. Aí é o meu remédio. Street. É rua, pô. Vou falar aqui. Vocês estão falando aí. Gente, a classificação hoje ela é horrorosa. O Brasil tá atrás com todo o carinho. Eu adoro a Venezuela. Eu tenho paixão por Tomás Rincon e por Soteldo. São dois caras que eu amo de paixão. Mas não dá pra ficar atrás de Venezuela, cara. Não dá. Não dá pra você ter 2 vitórias nas eliminatórias contra os 2 piores times das eliminatórias. Eu acho que assim, a e gente- contra o Peru foi injusto ainda. Porque o Peru foi melhor que o Brasil. Não, o gol foi no Brasil último achou- minuto. Foi. No último minuto. Pô, Ó, 2 derrotas seguidas pela primeira vez nas tá eliminatórias. fazendo história. Para o Brasil. Diniz. É isso. E é só o começo dessas eliminatórias, hein? Foram só 5 jogos até aqui dessas eliminatórias da Copa, que depois dessa pausa só voltam lá É a sorte dele. segunda metade do ano que vem, Não né? vai ter mais o Diniz. Atenção. Só na segunda metade do ano que vem. Quando o Brasil voltar, Teoricamente, depois da Argentina, seguindo teoricamente, o plano não tem de mais. Carlo Ancelotti É isso. vindo, É o isso. Diniz não faz mais O Diniz eliminatórias vai da ser o Copa. último jogo das eliminatórias contra a Argentina. Porque Acaba vai o virar- A contrato dele. eliminatória para no que vem. Para, antes porque vai da ter Copa América. né? Tem Copa Não, América. antes da Copa América. Não só tem mais. amistoso. Essa é a última Só rodada, amistoso. depois só segundo semestre do ano Teoricamente, que o vem. Diniz enfrenta a Inglaterra, né, no amistoso, Isso. e a Espanha no Depois amistoso. Copa América. Depois Copa América. Isso. Então ele pode entregar a seleção. Gente, isso aqui é Fora sério. da zona de classificação. É isso. Ele pode entregar a seleção brasileira para o Ancelotti com o Brasil fora da zona de A classificação. tendência é que seja isso, inclusive. Aí lascou, irmão. No andar da carruagem, vai estar fora. Eu acho Desse que jeito aí. a gente falou muito aqui de ataque da seleção. Pô, podia ter começado com o Hendrick, Podia. leva o menino, não usa. Pô, botou o João Pedro e tal. Eu acho que a grande problemática do Brasil, principalmente no jogo de hoje, foi a defesa, cara. Porque a defesa do Brasil, absolutamente irreconhecível. 2 laterais que não marcam ninguém. 2 laterais que foram péssimos na defesa. Eles não apoiavam. É, pedra Porque a cantada gente hoje. estava com 4 atacantes, então os laterais não apoiavam. Qual era a função do Renan Lodge e do Emerson Royal hoje? Era marcar, né? Fazer uma função defensiva e evitar cruzamento dentro da área. Deixa eu explicar uma coisa Né? pra você, Foi meu O querido. que, Exatamente assim que aconteceu? O Brasil tomou 2 gols de cruzamento dentro da área. Octávio, presta Com atenção. Renan Lodge e Emerson Royal sendo os 2 Homem de piores Hollywood. jogadores em campo. Da defesa do Brasil hoje, só quem salvou foi o Alisson. O seu Que lateral- teve uma boa atuação. Fora o Alisson, O seu os lateral 4 direito... da linha defensiva foram pífios O hoje. seu lateral direito, ele não tem capacidade de marcar uma consulta médica. Não, Ponto. O seu lateral esquerdo não tem capacidade de marcar uma consulta odontológica. Eles não marcam. Eles são jogadores que atacam, que não conseguem marcar. E aí, meu filho? Foi nas costas de um, nas costas do outro. O Marquinhos mal também. Não, e o jogo O Aéreo entendeu? tá mal já tem 1000 anos também, miliano. né? Já E tem 1000 anos. O Magalhães, a partida do Magalhães, ela foi também muito ruim também. Mas contagiado pela defesa. Cara, e os 2 gols? O primeiro deles, os 2 que estão marcando o Luiz Dias no cabeceio. Renan Lodge e Gabriel Magalhães. Isso. No outro é o Emerson Royal e o Marquinhos. Os 4 São os falharam. 4 da É isso. defesa, pô. É isso. Os Cara, 4 da defesa. Assim, é Edinaldo, né? Presidente do CBF. É o próprio. Ô, Edinaldinho, ó. Vou falar uma coisinha aqui pra você. Ainda dá tempo, hein? Cancela Brasil e Inglaterra lá em Wembley. Cancela. Você imagina essa sua seleção aí, enfrentando Saka, Harry Bellingham! Kane, Bellinghamzinho. Deus o livre. Ó, é melhor cancelar. desespero, eu tô desesperado Cancela agora. o amistoso. É o Bellingham. Bellingham! Faz o Bellingham. Cancela o amistoso. Ainda dá tempo, hein? Eu tô desesperado de agora. Só tem uma pessoa que pode salvar o Brasil, meus amigos. Douglas, Otávio e Ricardo Martins. Só uma pessoa pode salvar o Brasil desse Brasil e Argentina. Jesus Cristo. O homem da Anvisa. Cadê ele pra cancelar Cadê o ele? jogo de novo? Alguém acha esse rapaz, aquele pelo amor... maluco é O brabo. Lineuzinho, Ele lembra tem- do Lineu? ele- Lineu da Grande Família. É. Alguém acha esse rapaz, pelo amor de Deus. Mas ele mora em São Paulo. precisa... A gente paga o carro pra ele. Porra, ele a gente vai. leva ele lá. A gente, Suave. a gente leva ele lá. Ele precisa desesperadamente invadir o campo novamente pra cancelar o jogo.